As labaredas lambem o céu noturno, enquanto no silêncio de uma caverna úmida, o choro de um recém-nascido ecoa. Roma não nasceu da paz, nem foi erguida meramente com um encaixe de tijolos. Ela foi forjada na traição, no suor humano e no sangue de irmãos que compartilhavam o mesmo berço. O que você sacrificaria para construir algo eterno? Essa pergunta ecoa das margens do rio Tibre, onde a lenda de Rômulo e Remo deu início ao império. Abandonados à sorte, amamentados por uma loba e criados pela natureza, os gêmeos tinham o mundo aos pés, mas o poder não admite divisões. No Monte Palatino, a fundação de um novo lar e destino tornou-se uma tragédia familiar. Rômulo ergueu a espada contra o próprio sangue, Remo marcando o solo da capital com o primeiro sacrifício. Assim, Roma nasceu de um fratricídio, uma cidade cujo alicerce é o desejo proibido de dominar tudo o que os olhos alcançam. Durante séculos, a cidade cresceu sob a sombra de reis tiranos, mas o espírito romano carregava uma rebeldia incontível que não poderia ser contida. Quando o último rei etrusco foi finalmente expulso pela indignação popular, o povo jurou jamais se ajoelhar diante de um único soberano. Assim nasceu a República. O Senado tornou-se o coração sagrado da nação, onde a oratória e a lei deveriam governar a vida pública. No entanto, a paz interna era uma ilusão frágil. Nas ruas e fóruns, a luta de classes fervia. De um lado, os patrícios, elite aristocrática encastelada com terras e privilégios. Do outro, os plebeus, massa trabalhadora exigindo voz e direitos. Essa tensão constante entre privilégio e necessidade ameaçava implodir a cidade, criando uma pressão interna que só seria aliviada através da conquista externa e de um expansionismo militar sem precedentes. Para evitar o sangue romano nas próprias ruas, Roma mirou além de suas fronteiras imediatas, mas o Mediterrâneo resistiu com força. Em Cartago surgiu a maior ameaça republicana, Aníbal Barca, um gênio militar que cruzou os Alpes com elefantes e trouxe o terror à península. As guerras púnicas não foram apenas batalhas, foram um trauma profundo e indelével que transformou o DNA romano. Ao verem exércitos aniquilados em Canas, os romanos aprenderam uma lição. Para sobreviver, precisavam ser uma máquina de guerra imparável, capaz de regenerar-se infinitamente após cada derrota. A destruição total de Cartago, com o sal espalhado em suas terras, marcou o fim melancólico de uma era e o início de uma hegemonia absoluta que mudaria o mapa do mundo para sempre, dando início a uma nova ordem. Com a expansão e riquezas das províncias, as leis republicanas racharam sob a ganância. O carisma militar e a lealdade das legiões valiam muito mais que o debate no Senado. Nesse cenário surgiu uma figura sinônimo de poder supremo: Júlio César. Ambicioso e brilhante, César conquistou a Gália e tornou-se mestre da manipulação popular através de discursos inflamados. Antes de continuarmos esta jornada épica, inscreva-se no canal e nos conte nos comentários de onde você está assistindo. Enquanto o Senado tremia diante de sua influência crescente, o medo crescia silenciosamente nos corredores frios de mármore. A República, que sobrevivera a invasões e revoltas, enfrentava seu maior desafio: a ambição desenfreada e perigosa de um de seus filhos mais amados e temidos, que agora reivindicava para si o direito de liderar sozinho. A tensão atingiu o ponto de ruptura no Rubicão. O rio era mais que uma fronteira. Era uma linha legal sagrada que nenhum general cruzaria armado sem autorização. Diante das águas, Júlio César sabia que o passo à frente significava guerra civil e o fim da ordem republicana. No entanto, retroceder era o esquecimento. Com um olhar fixo no horizonte da cidade eterna, ele pronunciou as palavras que selariam o destino da humanidade. A sorte está lançada. Ao atravessar o rio com sua legião, César desafiou os senadores e mergulhou Roma num abismo terrível de sangue do qual a República jamais emergiria, pavimentando o caminho inevitável para o nascimento de um novo império sem precedentes na história antiga, onde a glória e o medo caminhavam de mãos dadas. Após o assassinato brutal de Júlio César nos degraus do Senado e o longo turbilhão de guerras civis que quase aniquilaram o espírito da nação, um novo sol despontou sobre as 7 colinas romanas. Otaviano, o herdeiro astuto, emergiu do caos para transformar a República moribunda em um império resplandecente. Sob o título sagrado de Augusto, ele não apenas reconstruiu a cidade, mas também restaurou a alma fragmentada do povo romano. O período conhecido como Pax Romana trouxe uma estabilidade sem precedentes, permitindo que o comércio, as artes e a engenharia florescessem como nunca visto na história. Augusto vangloriava-se de ter encontrado uma Roma de tijolos e deixado uma capital majestosa de mármore. O mundo parecia ter encontrado seu mestre definitivo,
e a autoridade absoluta do imperador era agora inquestionável, fundindo a política pragmática com a própria vontade divina na terra, estabelecendo um padrão de governança que duraria séculos. A glória de Roma materializou-se em pedras colossais e estruturas que pareciam desafiar o próprio tempo. O Coliseu, uma maravilha de engenharia e brutalidade visceral, tornou-se o palco central onde o destino de homens era decidido pelo simples movimento de um soberano nas tribunas. Ali, o sangue quente dos gladiadores alimentava o entretenimento sombrio das massas, enquanto o Panteão erguia sua cúpula perfeita para abrigar todos os deuses sob uma única luz celestial. Esses monumentos não eram meramente edifícios funcionais, eram declarações de imortalidade e poder psicológico. Roma gritava para o mundo conhecido que sua força era eterna. Cada estrada construída, ligando desertos áridos a florestas densas e distantes, funcionava como um nervo vital por onde pulsava o comando absoluto de uma capital que se via como o centro do universo. Contudo, o poder absoluto é um veneno silencioso que corrói até a mente mais preparada. Se a estabilidade intelectual de Marco Aurélio trouxe a filosofia estoica e o senso de dever ao trono imperial, a linhagem dos Césares também conheceu o abismo profundo da depravação e da loucura. Imperadores como Calígula, que pretendia nomear seu cavalo favorito como cônsul, e Nero, cuja lenda diz ter tocado lira enquanto a capital ardia em chamas devastadoras, mostraram que o destino do império estava perigosamente à mercê de caprichos individuais. A corrupção começou a infiltrar-se silenciosamente nos palácios de mármore, onde banquetes luxuosos contrastavam com a crescente miséria nas periferias superlotadas. A moralidade das elites romanas desmoronava sob o peso da ganância, enquanto a virtude cedia espaço ao vício desenfreado e à busca insaciável por prazeres imediatos. Para manter a ordem e evitar que a massa plebeia se revoltasse contra a decadência dos poderosos, a fórmula política do pão e circo foi levada à perfeição. Distribuições gratuitas de grãos e espetáculos sangrentos serviam como uma anestesia social para uma população que já não participava das decisões políticas no Senado. Enquanto isso, uma ameaça invisível começava a brotar nas catacumbas úmidas e nas vielas escuras. O surgimento do cristianismo desafiava a própria natureza espiritual do império. Os seguidores de um carpinteiro da Judéia recusavam-se a adorar o imperador como um deus vivo, provocando perseguições ferozes que, ironicamente, apenas serviam para fortalecer a fé inabalável dos mártires. A fibra espiritual que unia Roma estava mudando, e os velhos deuses do Olimpo começavam a parecer distantes diante dessa nova e poderosa mensagem. Sob o comando de Trajano, o gigante romano atingiu seu ápice físico, estendendo seus domínios da Britânia enevoada até as areias da Mesopotâmia. O Mediterrâneo era um lago romano cercado por legiões invencíveis. No entanto, essa vastidão territorial tornou-se um fardo hercúleo impossível de sustentar. As fronteiras imensas começaram a sangrar sob a pressão de tribos migratórias, e as próprias legiões tornaram-se caras, politizadas e difíceis de controlar. Foi Diocleciano quem, ao olhar para o mapa imenso e fragmentado por revoltas e crises econômicas, tomou a decisão mais radical da história. Ele percebeu que a estrutura era pesada demais para um único coração humano carregar. Ao dividir o império em dois sistemas distintos, Diocleciano admitiu para a posteridade que o gigante se tornara grande demais para um único bater de coração. O império era cortado ao meio em uma tentativa de sobrevivência, marcando a revelação de que a unidade do mundo estava atingindo seu limite. A divisão de Diocleciano foi um remendo desesperado em uma túnica que já começava a desfiar nas bordas externas. Enquanto Constantinopla brilhava como a nova joia do Oriente, o lado ocidental de Roma tornava-se uma carcaça pesada, vulnerável e cada vez mais isolada de seus próprios recursos. As fronteiras, outrora impenetráveis e guardadas pelas legiões mais temidas do mundo, agora eram permeadas pelo frio cortante do medo e da incerteza. No horizonte gélido das planícies do norte, o som rítmico de milhares de cascos de cavalos trazia um terror desconhecido que as muralhas de pedra não podiam conter. Átila, o Uno, conhecido em toda a cristandade como o flagelo de Deus, avançava como uma tempestade de areia e sangue, varrendo cidades e espalhando um desespero que paralisava o coração dos cidadãos. Para os romanos daquela época, ele não era meramente um invasor bárbaro, mas a manifestação física de um castigo divino pela decadência moral de um povo que havia esquecido as virtudes que os tornaram grandes. Contudo, o inimigo mais letal e eficiente não empunhava lanças do lado de fora das grandes muralhas. Ele habitava nos corredores do poder e no coração das instituições romanas. A economia, que outrora fora o motor dinâmico de todo o mundo conhecido,
Colapsava sob o peso de uma inflação galopante que transformava as moedas de ouro em pedaços de metal quase sem valor de mercado. O exército, a lendária e imparável máquina de guerra que conquistara continentes inteiros, era agora composto majoritariamente por mercenários estrangeiros cuja lealdade pertencia ao peso do ouro e não mais ao símbolo da águia imperial. A disciplina de ferro de Rômulo e a visão estratégica implacável de Júlio César haviam sido substituídas por uma burocracia corrupta e uma elite aristocrática indiferente ao sofrimento das províncias. A identidade romana original estava se perdendo em um mar de ganância e esquecimento. O ano de 410 d.C. marcou a ferida que nunca cicatrizaria na alma do Ocidente. Alarico e seus guerreiros visigodos atravessaram os portões da inexpugnável cidade eterna. Pela primeira vez em quase 800 anos, o som de botas bárbaras ecoava profanamente pelo mármore sagrado do Fórum e do Senado. O saque durou 3 dias intensos, mas o choque psicológico de ver Roma ser violada duraria para sempre no imaginário coletivo. Roma, a cidade que se acreditava ser o centro do universo e protegida pelos deuses, fora finalmente subjugada. O mundo assistiu em um silêncio absoluto e horrorizado à queda simbólica de sua mãe espiritual. O sol estava se pondo definitivamente sobre o império, e as sombras tornavam-se longas, frias e carregadas de presságios sombrios para o futuro da Europa. O ato final dessa tragédia épica encenada em solo itálico ocorreu de forma melancólica e quase poética. Em 476, um menino chamado Rômulo Augusto foi deposto sem grandes resistências pelo chefe germânico Odoacro. O destino, em um de seus toques mais irônicos e cruéis, fez com que o último imperador carregasse o nome do fundador mítico da cidade e o nome do seu primeiro grande imperador glorioso. No entanto, ao contrário de seus antepassados ilustres, o jovem Rômulo não possuía exércitos, nem glória e nem poder real. Ele era apenas uma criança indefesa sentada em um trono de poeira, entregando as insígnias imperiais para um mundo que já não falava a língua dos Césares com o mesmo vigor de antigamente. Contudo, o fim oficial do Império Romano do Ocidente não foi uma morte absoluta, mas sim uma metamorfose profunda que moldaria o milênio seguinte. O gigante não desapareceu no vazio do esquecimento. Ele se fragmentou e semeou o solo fértil da Idade Média. O latim não silenciou, mas se transformou na melodia rica do português, do espanhol, do francês e do italiano. O direito romano continuou a ser o esqueleto robusto das leis que regem as nossas sociedades modernas até os dias de hoje. As estradas romanas tornaram-se as veias por onde o comércio medieval fluiu, e as instituições imperiais foram preservadas pela Igreja. Roma tornou-se um fantasma onipresente, uma sombra benevolente e severa que ainda sussurra nos corredores dos tribunais e sob as cúpulas das grandes capitais contemporâneas. A história de Roma é o espelho definitivo da nossa própria natureza humana e cíclica. É o lembrete constante de que nenhuma glória é eterna e que a arrogância muitas vezes precede a ruína inevitável. O império que começou com o sangue de 2 irmãos e o leite de uma loba terminou com o silêncio resignado de um menino, mas sua alma permanece imortal através de nós. Olhamos para as ruínas do Coliseu hoje não como restos de um mundo morto e esquecido, mas como as sementes fundamentais de quem somos no presente. O ciclo da história gira incessantemente, e enquanto as nossas próprias cidades se erguem e caem, o fantasma de Roma continua caminhando silencioso entre nós, lembrando que o que construímos com tijolos pode ruir, mas o que construímos com leis, cultura e ideais viverá para sempre na memória eterna dos tempos.